termos de uma pesquisa estatística. Então, para a gente entender quais são esses termos aqui, vamos começar utilizando um exemplo. Então, para a gente entender bem, a pesquisa estatística ela é bastante usada em diversos setores da sociedade e, geralmente, é utilizada para ajudar a tomar decisões sobre o tema pesquisado. Então, lembra que quando a gente está tratando sobre uma pesquisa estatística, a gente está fazendo uma pesquisa a respeito de alguma situação. Então, para a gente entender especificamente, vamos ver um exemplo, uma situação para a gente trabalhar. Então, um exemplo bem simples aqui, olha só o que diz o exemplo. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa para saber de qual das seguintes disciplinas os alunos do terceiro ano mais gostam: língua portuguesa, matemática, ciências ou história. Essa é a situação exemplo que a gente vai utilizar para a gente conseguir identificar os termos da pesquisa que existem dentro desse exemplo. E a partir daqui você vai conseguir identificar esses termos em qualquer outro exemplo. Beleza? Então, primeiro, qual é o primeiro termo que a gente vai observar? Os primeiros, na verdade, que é população e amostra. Vamos entender o que é cada um deles. Então, no exemplo acima, é possível consultar todos os alunos da classe do terceiro ano A, ok? Então, como a pesquisa está sendo feita dentro da classe do terceiro ano A, é possível pesquisar todos os alunos, perguntar para todos os alunos o que é que eles gostam mais, se é língua portuguesa, matemática, ciências ou história. Isso constitui o quê? A população ou universo estatístico. Então, toda vez que a gente estiver falando de população, a gente está falando do total de pessoas que poderiam fazer parte dessa pesquisa. Tá? Esse nome é dado ou população ou chamado também universo estatístico. Nesse caso aqui, desse exemplo, a população ou universo estatístico são todos os alunos. Tá? Então, lembra lá que população ou universo estatístico ele envolve todas as pessoas ali que poderiam, ou todos os objetos que poderiam estar inseridos nessa pesquisa. E aí, a partir daqui, a gente vai entender o que seria a amostra. Tá? Se a pesquisa fosse realizada em todos os terceiros anos da região, o terceiro ano A dessa escola seria uma amostra ou amostragem, pois seria impossível consultar todos os alunos dos terceiros anos da região. Aí, olha só, nesse caso aqui, se a pesquisa fosse feita com todos os terceiros anos da região, somente esse terceiro ano A da escola, ele seria o quê? A amostra. Lembra lá que a amostra, ou seja, o que é que vai ser a amostra? A amostra ela vai ser uma quantidade menor de pessoas que representa o todo. Quem é o todo? O todo é a população, ou chamado universo estatístico. Então, para ficar mais fácil da gente entender, olha só, é como se o universo estatístico fosse toda essa galera que está aqui dentro dessa figura. E quem seria a amostra? Um grupo menor, mas que faz parte do universo, que está dentro do universo. Exemplo, porque você pode pensar assim, se eu colocasse aluno do segundo ano, a pesquisa é feita com alunos de terceiro. Se eu colocasse aluno de segundo ano não faz parte desse universo. Porque esse universo é um universo de aluno de terceiros anos da região. Quem seria a amostra, então? A amostra seria o terceiro ano A dessa escola especificamente. Ok? Então, você precisa entender que o universo é todos que poderiam fazer parte dessa pesquisa e a amostra é o grupo menor que faz parte desse universo, é um grupo menor que é o que está sendo pesquisado, é para quem está sendo perguntado. Ok? Então, vamos seguindo. Indivíduo ou objeto da pesquisa. Quando o universo e a amostra são compostos de pessoas, cada uma delas é considerado um indivíduo ou objeto da pesquisa. Tá? Lembrando, por quê? A pesquisa ela pode ser desenvolvida em diversas áreas diferentes. Então, por exemplo, se aqui, nesse caso que a gente está utilizando, uma pesquisa feita com pessoas, cada pessoa ela é o quê? Um indivíduo ou objeto da pesquisa. É necessário a gente compreender esses termos da pesquisa para que quando você estiver lidando com situações da pesquisa e forem utilizados esses termos, você saber do que se trata, para que você consiga desenvolver o trabalho adequado com a determinada pesquisa que você tiver com a qual você estiver trabalhando. Ok? Então, olha só, existe a variável e o valor da variável. Isso são elementos, tá? Termos que fazem parte de uma pesquisa. Vamos a um exemplo. Considere que a questão formulada em uma pesquisa seja: qual é seu esporte favorito? Aí aqui a gente vai identificar quem é o valor, quem é a variável e o valor da variável. Neste caso, o esporte é a variável da pesquisa. Tá? A pergunta não é qual é o esporte favorito, então o esporte é a variável da pesquisa.
toda vez que você estiver procurando esse determinado, fazendo essa determinada pergunta aqui, por exemplo, se fosse um exemplo, digamos, que nem o que a gente estava utilizando agora há pouco, qual a tua disciplina favorita? A disciplina seria a variável, ok? É o que você está pesquisando. E quem seria o valor da variável? Olha só, se a pergunta é qual o seu esporte favorito, possíveis respostas poderiam ser judô, futebol e natação. São alguns valores dessa variável. Ou seja, as possíveis respostas são os valores da variável. Então, a variável é o que você está pesquisando e o valor da variável é justamente a resposta dessa pesquisa que está sendo feita. Ok? Então, judô, futebol, natação seriam os valores da variável. No exemplo anterior que a gente fez, lá, qual a disciplina favorita? A disciplina seria a variável. O valor da variável seria língua portuguesa, matemática, história, ciências, enfim, qualquer outra disciplina que o aluno ali ele desenvolve em sala de aula, beleza? Então, essa aqui é a diferença e relação que existe entre variável e valor da variável. Só que existem tipos de variáveis diferentes, a gente vai conhecer elas aqui. Para esse mesmo exemplo aqui, qual é o seu esporte favorito? O esporte ele é o quê? Uma variável qualitativa. O que é uma variável qualitativa? Variável qualitativa é uma variável que expõe uma qualidade. Tá? Então, seria uma variável qualitativa. Mas você olha assim, por exemplo, eu estou trabalhando com esporte não é uma qualidade de uma pessoa. Não é essa exatamente a ideia. A ideia que você precisa ter é que a variável ela vai ser ou qualitativa ou quantitativa. Se ela não está representando um valor, uma quantidade, então ela vai ser uma variável qualitativa. Ok? É o caso do esporte. O esporte é uma variável qualitativa. Ok? Porque você não está identificando ali quantidades, você está identificando quais são os esportes que você tem. Beleza? Já que nessa outra situação aqui, idade e altura, são variáveis quantitativas. Quantitativas porque cada um expõe uma quantidade. Então, os tipos de variáveis eles são diferenciados, eles são definidos nessas duas vertentes, variável qualitativa e variável quantitativa. Só que tem um detalhe, tanto a variável qualitativa quanto a variável quantitativa, existem dois tipos diferentes de cada uma delas. E a gente vai ver agora quais são esses tipos. Vamos começar com a variável qualitativa. As variáveis qualitativas elas podem ser ordinais, quando existe uma ordem nos seus valores, ou nominais, quando isso não ocorre. Tá? Então, são dois tipos de variável qualitativa. Existe a variável qualitativa ordinal e existe a variável qualitativa nominal. Então, para a gente entender direitinho a diferença entre elas. Olha só esse exemplo. Grau de instrução é uma variável qualitativa ordinal. Lembra lá, é uma variável, tá? O grau de instrução, que é sobre o que, digamos, poderia estar sendo perguntável. Ela é qualitativa, porque grau de instrução não representa para a gente uma quantidade, então ela é qualitativa. E é ordinal. É ordinal por quê? Porque seus valores podem ser ordenados. Tá? Por exemplo, aqui, grau de instrução, eu poderia colocar fundamental, médio e superior. A gente sabe que é essa ordem que a pessoa segue quando ela está estudando. Ela passa pelo nível fundamental, ela passa pelo médio, ela passa pelo superior e outros níveis que a pessoa poderia estudar. Mas, inicialmente, a gente poderia utilizar esses resultados. Fundamental, médio e superior. E a gente consegue colocar em ordem. Já que a gente consegue colocar em ordem, esse tipo de variável, grau de instrução, é uma variável qualitativa ordinal. Beleza? Se fosse, por exemplo, antes da gente entrar para a próxima parte, uma variável qualitativa nominal seria o quê, professor? Um exemplo aqui, cor dos olhos. Seria uma variável qualitativa nominal. Por quê? Porque cor dos olhos pode ser azul, castanho, verde. Eu não tenho como colocar em ordem qual é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Tá? Então, já que eu não tenho como colocar em ordem, ele é considerado variável qualitativa nominal. Então, você tem que ficar muito ligado nisso daí. Se os resultados dessa variável eu consigo colocar em ordem, variável qualitativa ordinal. Se eu não consigo colocar em ordem, variável qualitativa nominal. Beleza? E aí a gente vai entender as variáveis quantitativas. Existem duas diferentes também. As variáveis quantitativas elas podem ser discretas, quando se trata de contagem,
que são os números inteiros, ou contínuas, quando se trata de medida, números reais. Então, vamos entender aqui. Vamos usar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Números de irmãos é uma variável quantitativa discreta, pois podemos contar os irmãos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Você não vai contar meio irmão. Ah, eu tenho 2,5 irmãos. Não, ou você tem 2 ou você tem 3 irmãos, ok? Então, como é uma contagem, inclusive de números inteiros, a gente tem uma variável quantitativa discreta. Lembra lá que a variável ela é quantitativa porque ela representa quantidade. Ela é discreta porque eu tenho uma contagem de números inteiros. Beleza? Então, aqui é um exemplo de variável quantitativa discreta. Altura é uma variável quantitativa contínua, uma vez que pode ser medida, ok? Então, variável quantitativa contínua, geralmente a gente está trabalhando com medidas. E observa que as medidas elas são representadas geralmente através de números decimais. Aqui eu até coloquei números reais. Por quê? Pode ser qualquer número real em si. E geralmente a gente vai ter aí para as medidas aparecendo muito número decimal. Então, que nem aqui no caso da altura. 1,55, observa que isso aqui não é um número inteiro. 1,80 não é número inteiro. 1,73 não é número inteiro. Mas, digamos, poderia aparecer lá a medida 2 metros. Aí você diz, mas 2 metros é um número inteiro, né? Mas como a gente está tratando de uma medida, a gente está tratando de uma variável quantitativa contínua, ok? Então, só para a gente diferenciar, variável quantitativa discreta, a gente está trabalhando com números inteiros em sequência de contagens. Variável quantitativa contínua, a gente está trabalhando com medidas, geralmente números decimais, beleza? Então, resumindo, as variáveis, só para a gente entender, as variáveis se dividem em duas, variável qualitativa e variável quantitativa. Só para a gente relembrar, variável qualitativa, ele vai apresentar uma qualidade, ele vai apresentar algo que não seja que não está sendo quantificado, beleza? A variável quantitativa, ele vai apresentar um valor que vai ser quantificado, ou seja, vão ser representados através de números que vão ser colocados em ordem, sequência, ou medidas, enfim, ou contagem ou medidas. E aí, a variável qualitativa, ela se divide em nominal e ordinal. Tá? Lembra lá, variável qualitativa nominal é aquela que eu não consigo colocar em ordem, tá? Porque não existe uma ordem de sequência para elas. E a variável qualitativa ordinal é aquela variável que eu consigo colocar em ordem de sequência, como o exemplo que a gente viu lá do grau de instrução, fundamental, médio e superior, seria a ordem do valor dessa variável. Ok? E aí, voltando para a variável quantitativa, ela pode ser discreta e contínua. Lembra lá que a variável quantitativa discreta é aquela que representa a contagem, utilizando o quê? Números inteiros. E a variável quantitativa contínua é aquela que geralmente vai representar o quê? Medidas. A gente vai estar trabalhando geralmente aí com números decimais. Beleza? Então, esse é o resumo da parte de variável. E a aula que a gente tinha para hoje era essa, tá? Sobre essa parte de termos de uma pesquisa. Isso aqui é uma parte inicial, uma parte básica, tá? Sobre os termos de uma pesquisa. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. A gente vai encerrando por aqui. Até mais. Valeu!